Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes porque estamos firmes neste propósito com Deus, nestes 16 dias. E hoje o Espírito Santo de Deus vai falar conosco através dessa mensagem sobre solitude. O livro traz esse título, Solitude. O que é a solitude? Solitude é um ato voluntário, uma atitude, uma decisão própria de buscar um lugar, um momento em que nós vamos refletir, vamos orar. Então, solitude é uma decisão para crescimento, para a busca, para a reflexão. E hoje nós vamos entender que esse tempo a sós com Deus, essa solitude, nos tira do meio das muitas vozes do mundo e faz com que a voz de Deus fale mais alto. E também faz com que eu e você levamos ou fazemos ecoar a voz de Deus na terra. Então, nós nos abastecemos, nós nos fortalecemos nesta solitude, e isso é tão forte dentro de nós que nós levamos a voz de Deus a ecoar na terra. Nós vemos, amados, que 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Por que esse versículo bíblico está tão forte aqui? Porque quando nós buscamos a Deus nesta solitude, nesta atitude voluntária de buscar a presença de Deus, o poder de Deus, a sabedoria, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele gera em nós um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. O próprio Espírito Santo de Deus, a essência de Deus, é revelada para nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é a essência de Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Então, vê que o que a solitude faz conosco, o que este projeto dos 40 dias de tempo a sós com Deus vai gerar em nós, vai tirar todo espírito de covardia, todo espírito de medo, todo espírito de indecisão, todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus, porque Deus é amor, Deus é poder, Deus é equilíbrio, Deus é justiça, Deus é cura, Deus é milagre. Então é tão lindo isso, porque só de eu ler, de eu lembrar, eu amo tanto esse versículo, ele começa a gerar em mim essa essência do Espírito Santo, e que isso venha a ser gerado em ti. Eu creio que essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então nós temos conosco que esta solitude é muito mais do que uma meditação. Ela não é apenas uma pausa nas nossas atividades diárias, é uma ligação com o Espírito Santo. E neste silêncio da nossa alma, o Espírito Santo revela ao nosso espírito os segredos de Deus. Isso é muito lindo. E nós vemos em uma outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 12, diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? O Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, ou o Espírito que está no mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tu vê, isso não nos custa nada, é muito pelo contrário, é o dom de Deus se revelando em nós e através de nós, nos edificando, nos purificando e nos fortalecendo, nos dando sabedoria e graça. Então, nesta solitude, nós silenciamos a nossa alma. Eu amo tanto aquele louvor em que diz: aquieta minha alma, do Ministério Zoé. Faz meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, só assim eu não me sinto só.
Aquele louvor diz tudo. É uma intimidade com Deus, um tempo em que Deus vem silenciar a nossa alma para que a voz de Deus prevaleça sobre tudo. Então, é uma decisão que vem nos abençoar. E o autor coloca que, mais uma vez, quando ele vem escrevendo e vendo essas passagens bíblicas, ele lembra de quando ele foi conhecer Foz do Iguaçu, e isso foi muito forte, já foi comentado, que eu lembrei também quando a gente era menina e que a gente foi conhecer Foz do Iguaçu, e ele coloca aqui a verdade: quanto mais nos aproximávamos do limite para chegar perto, para ver as cataratas, a primeira queda d'água, mais forte se tornava o estrondo de muitas águas, aquele barulho daquela catarata. Então nós vemos que assim é quando nós ouvimos a voz de Deus. O estrondo das águas abafavam todos os outros barulhos. Assim deve ser a voz de Deus em nossas vidas. Todos os barulhos lá no visitar as cataratas de Iguaçu, quando se aproxima, a gente não ouve os outros barulhos, só aquele barulho da água. E aquilo vai tomando conta, e assim é Deus. Ele vem e nós ouvimos somente a sua voz, como estrondo de muitas águas, e todos os outros barulhos, todas as vozes contrárias, elas são abafadas, e somente Deus se manifesta. Está em Apocalipse 1:15, os pés semelhantes de bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. É assim a voz de Deus. É aquela voz estrondosa, maravilhosa, e ao mesmo tempo ela é suave, ela é forte, ela fala conosco. É maravilhoso. Então, observe que a distância fazia toda a diferença em abafar os outros barulhos ou não. Então, quanto mais perto das águas, mais potente vem o som das águas, o seu próprio som. Assim é com Deus. Quanto maior a intimidade, mais a sua palavra vai prevalecer sobre nossas vidas, vai prevalecer sobre as nossas vontades e todas as outras vozes. Então, quanto mais próximo de Deus, mais nós vamos ouvir a sua palavra, mais intimidade, mais vai prevalecer sobre nossas vidas e nossas vontades, porque a voz de Deus vai ser tão forte em nossos corações, vai ser tão forte em nossas vidas, e ela quem vai direcionar, e ela vai abafar as outras vozes, porque ela vem com voz da verdade, voz da justiça, voz de poder, voz de amor, voz de equilíbrio, moderação, para que nós sigamos em frente e sabendo que estamos em atitudes assertivas sobre nossas vidas. Em Atos 19:20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, porque eles estavam conectados com Deus, ligados com Deus. Os apóstolos estavam numa intimidade com Deus. Então, quanto mais, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, então, na vida deles. Nesta solitude encontramos a verdadeira adoração quando entramos no Santo dos Santos. As palavras perdem o sentido, apenas nos deleitamos na presença de Deus. Que é muito lindo, a solitude traz isso para nossas vidas, esse ato voluntário de buscarmos a Deus, intimidade com Deus. Um dia, Davi desejou construir um templo para Deus. Então o profeta Natã traz um recado de Deus honrando Davi por sua atitude. Neste momento, Davi entra no tabernáculo e na solitude se senta. Ele senta-se, então, perdendo as forças pela palavra em que Deus enviou o profeta Natã falar para ele, honrando ao rei Davi. Simplesmente se sentou numa atitude de gratidão a Deus. Nada mais importava, palavra nenhuma conseguiria expressar aquele sentimento. Apenas Davi adorava a Deus. O que esse profeta Natã traz para Davi? Ele diz assim, vou resumir com minhas palavras. Ele diz que Deus tinha mandado dizer para ele, Davi, a tua descendência será honrada pela tua
honra para comigo, pelo teu desejo, pelo sentimento, pela vontade de você construir um templo para mim. Mas o teu reino, quando chegar a teus dias, será governado por um descendente seu, e esse descendente, então, que é Salomão, viria a construir o templo para Deus. Vê que Davi tinha essa decisão, tinha essa vontade, mas Deus sabia disso, só que Deus sabia que quem deveria construir era Salomão, a descendência da sua família. O que Deus ensina para mim e para você através dessa atitude? Que Ele olha para a decisão do meu e do seu coração. Qual é a minha vontade, a sua? Qual é o meu e teu sentimento para com as coisas de Deus, para com o reino de Deus? Qual é a minha e a tua entrega nesta solitude, nesse tempo a sós com Deus? Talvez você fique pensando são apenas palavras, não, mas Davi não interpretou assim. E nem eu e nem você não venhamos a interpretar assim, porque Deus, na verdade, Ele olha, Ele sonda. Nós vimos ontem o Salmo 139, quando Davi diz que só Deus nos conhece daquela forma. E realmente é verdade, porque Deus sonda o coração e vê a decisão perfeita dos nossos corações. Somos humanos imperfeitos, sim, mas a decisão para as coisas, com as coisas de Deus, Ele recebe de mim e de você como decisões perfeitas, decisões maravilhosas, atitudes de amor para com Deus, atitude de honra, é como se fosse uma devolução a Deus, uma entrega, se deleitar na presença de Deus, assim como Davi fez aqui. Ele chegou no Santo dos Santos e ele simplesmente se entregou. Ele entendeu que não seria ele que construiria o templo, mas por gratidão a Deus, pela palavra de que a sua descendência herdaria o trono e permaneceria no trono, e a construção do templo para Deus, então, seria através do seu filho Salomão. E o que ele faz? Uma atitude de gratidão. Talvez você pense assim, não, mas hoje meu filho não vai construir templo, minha filha não... Não, a gente não sabe o que Deus quer do amanhã dos nossos filhos. Mas, na verdade, Ele quer que nós, como famílias, estejamos, né, enganjados nesse projeto de Deus, nos propósitos de Deus, sabendo que toda a nossa gratidão a Deus, toda a nossa adoração, toca o trono da graça de Deus. Então, o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16. Vê que Davi chega, se entrega num tempo de adoração, ele apenas adorava, e ele entra, então, diz a Bíblia, que ele não só adorou, mas ele orou. Que a minha e a sua solitude venham ser um tempo de louvor e adoração a Deus. Nós venhamos receber esse Espírito Santo de Deus. Ele é distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Ele nos equipa, nos direciona, nos capacita, nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. E todo aquele, eu e você, nós que recebemos o Espírito Santo, nós temos dentro de nós mesmos o maior poder que um ser humano pode ter, porque é a terceira pessoa da Trindade operando poderosamente em nós. Então nós vivemos hoje o tempo da graça, o tempo em que Jesus ascendeu aos céus e disse que deixaria a nós o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder, advogado fiel, aquela fonte de sabedoria, que Ele não nos deixaria só. Então, o que há em mim e em você, através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, o maior poder que um ser humano pode ter, o maior poder delegado por Deus para mim e para você. E por isso que fecha com 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque o amor lança fora todo medo, o poder é o poder de Deus que opera em nós, o equilíbrio é a sabedoria equilibrada com tudo aquilo que nós tivermos que fazer e decidir, mas com moderação, com sabedoria do Espírito Santo, sem espírito de medo e de covardia, espírito de equilíbrio, de poder, de amor
de moderação e de sabedoria. Esse espírito estava em Davi. Esse espírito de Deus direcionava Davi. Esse espírito falava com o profeta Natã e trazia também a Davi revelação de Deus. Mas Davi vivia essa essência, por isso que ele escreve tantos salmos. Por isso que ele escreve tantos salmos como forma de oração a Deus. E ele diz no Salmo 86, eu clamo a ti, Senhor, porque o Senhor me responde. Então, neste dia de hoje, nesse tempo de solitude, nesse 16º dia, nós vamos agir da mesma forma. Clamar a Deus com a mesma certeza que Davi tinha, que Deus responderia para ele, que Deus responderá para mim e para você. Que nós venhamos buscar esse Deus, que nós venhamos buscar esse tempo a sós. Nós sabemos que Deus é um Deus que se revela no silêncio, Ele é um Deus do deserto. Por que Ele é um Deus dos desertos? Porque é no deserto em que há o silêncio total, a voz de Deus se sobressai, as vozes e o barulho do mundo são abafados. Então, não importa se você e eu, algum momento, nos sentirmos no deserto. O deserto não é punição, o deserto não é exclusão de Deus, muito pelo contrário, o deserto é ensinamento, o deserto é onde Deus nos abraça, onde Deus fala conosco, onde Deus nos fortalece, onde Deus diz tudo o que eu e você precisamos saber, agir, orar, clamar, crendo que Ele nos responde. Então, onde eu e você estivermos hoje, neste momento, a ouvir esse áudio, nesta situação que nós nos encontramos, é ali que Deus está. É ali que Deus ouve o meu e o seu clamor. Não importa a circunstância, a atitude, a situação que você quer a resposta de Deus. É ali que Ele está respondendo para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente se revela em todas as circunstâncias. Podem ser difíceis, podem ser amenas, mas o Senhor se revela. E quando nós te buscamos no silêncio, quando nós te buscamos na solitude, nesse desejo próprio de ter intimidade contigo, de ouvir a tua voz, vem nos fortalecer, vem falar conosco que Jesus, ele se retirava nos lugares, nos montes, nos jardins, no Getsemane, ele iria sempre porque ele sabia que ali ele te encontraria, e aí ele ia para te encontrar, e assim nós queremos e iremos para te encontrar, Deus, o nosso tempo a sós contigo, que o Senhor fale conosco, venha nos fortalecer, venha nos responder. Todas as ansiedades do nosso coração nós entregamos a Ti, mas para que venha o Espírito de amor, de poder, de equilíbrio, e venha nos fortalecer e lançar fora todo espírito contrário, que tenta influenciar o nosso dia, influenciar nossas vidas. E somente o Teu Espírito Santo, a pessoa da terceira trindade, venha comandar as nossas vidas, nossas atitudes e nossas decisões, e que a nossa oração chegue até a Ti, Senhor, através dessa nossa solitude, e Te encontramos ali, e ali o Senhor nos responda. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por nos ensinar mais isso. Obrigado por estar ali, nesses lugares, às vezes difíceis, onde nós nos encontramos. É ali que o Senhor está, porque ali está a Tua resposta. E onde está a Tua resposta está o milagre. Onde está a Tua resposta está a paz. Onde está a Tua resposta está o Teu sossego. Onde está a Tua resposta está o Teu livramento. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Te amamos e Te louvamos. Obrigado, meu Deus. Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe grandemente. Um dia abençoado com as abundâncias de Deus, em nome de Jesus. Amém.